tarde, amigos ouvintes da Rádio Difusora de Rio Negro. Hoje, quinta-feira, iniciando mais um programa Despertar. E hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, nosso querido amigo e parceiro, ele que é parapsicólogo e também terapeuta, Júnior Bauer. Boa tarde, Júnior. Muito boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, Cleiton. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste programa que tem uma credibilidade muito grande. Com certeza, muito obrigado. E hoje, né, a gente está trazendo um tema aí digno de grandes discussões, né, um tema aí bem crítico, né, que seria o tema possessões, né. Então, o caro Vitor vai poder tirar um pouco das dúvidas, né, a respeito desse tema muito polêmico, mas para começar o programa, né, Júnior, o que seria o termo, né, possessão? Exato, Cleiton. É um tema bastante discutido, né, pela complexibilidade que ele tem e pela pouca informação que as pessoas têm referentes a esse assunto, que é até muito polêmico, né? Ele tem uma parte aí que acaba gerando uma certa polêmica quando você toca nesses assuntos, principalmente aí nas redes sociais ou qualquer outro tipo de mídia. Porque a informação ela está disseminada de uma forma muito localizada, né? Geralmente as informações ficam dentro das escolas de mistérios ou ainda dentro das religiões, né? Dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, até das igrejas evangélicas, eles trabalham com a famosa possessão, né? Ou outro termo que os espiritualistas gostam de usar é obsessão, né? O que seria obsessão? Obsessão seria uma energia, geralmente de âmbito negativo, e ela está te obsediando, ou seja, é uma energia que fica próxima a você e que começa a sugar as suas energias. E estou falando assim de uma maneira simplificada, né? Porque se nós formos entrar mais a fundo, vamos ver qual é a complexibilidade desse tema. Porque a obsessão, ela deixa de ser uma coisa simples para ser uma coisa complexa quando nós vamos entrar dentro da parte espiritual, né? Mas falando simplesmente no âmbito energético, a obsessão seria uma energia densa, uma energia negativa que acaba vampirizando as pessoas. E, na verdade, ela acaba tendo uma conotação, né, principalmente religiosa, como você comentou, né? Hoje existem vários sistemas de crenças, de credos, principalmente, né, ligados a vertentes evangélicas, né, como você comentou, também espiritual, né, através de outras vertentes ali, espiritista, de umbanda, quimbanda, e geralmente se manifesta também, né, nessas, vamos dizer assim, crenças, né? Isso. Porque se nós olharmos para o âmbito da parapsicologia energética, nós não chegamos ao ponto de ir tão longe para pensar no espírito. A gente trabalha simplesmente com o fenômeno desenvolvido através da pessoa. É apenas isso. Sim. Do ponto em diante, onde essa energia vem externamente, a gente não toca nesse assunto, porque a parapsicologia, a ideia da parapsicologia como ciência é estudar o ser humano e quais são os fenômenos que estão se relacionando com ele. E essas energias acontecem muito, geralmente, quando a pessoa começa a ficar muito depressiva, muito baixo astral, ela desprende uma carga energética muito grande, que na parapsicologia a gente chama de telergia, e essa telergia que faz com que objetos caiam, pratos quebrem, caia pedra em cima do telhado, e até aconteçam fenômenos visuais, né? Quando se desprende o ectoplasma do corpo da pessoa, mas isso relacionado à pessoa. Tanto é que se você colocar uma câmera num ambiente desses e qualquer pessoa tiver mais de 50 metros, não vai acontecer fenômeno nenhum, porque o fenômeno é através da nossa energia, né? Os antigos chamavam essa energia de energia prânica, né? Principalmente os hindus usam esse nome, né? Outros já usam Ki, Chi, né? Pneuma na Grécia. Então tem vários nomes que você pode dar para esse tipo de energia, que ela é estudada principalmente no ocultismo há muitos anos, né? Ou seja, desde sempre, desde a época lá da Suméria, Egito, Babilônia, tudo isso aí, eles tinham a crença nessa energia, né? Os hindus estudavam muito esse tipo de energia e usam até hoje, né? Mas como você falou ali, referente agora às religiões, a gente entra um pouco mais a fundo, né? Sim. E você imagina assim, beleza, o fenômeno corre a partir da pessoa, mas aí será que
um elemento externo influenciou na pessoa para que isso ocorra, e qual seria esse elemento externo? Seria um espírito, uma entidade externa, uma entidade intradimensional. Então, essa discussão é o que as religiões discutem, né? E que a gente discute também como pesquisador, né? Sim, tentando buscar as evidências. E falando um pouco de evidências, muito se discute também, né, quais seriam os 7 sinais, então, né, de possessão, assim, se manifestando numa pessoa, né? De repente o cara ouvir e saber, será que, né, tem algum sinal se manifestando num ente querido, algum vizinho, ou até mesmo na própria pessoa, né, para fazer uma autoavaliação. Isso. Nós chegamos a um ponto importante, né? Deixamos de ser simplista, pensando que é apenas uma energia negativa, e vamos partir da base agora com uma energia externa consciente, que até foi encarnada, ou seja, vulgarmente um espírito, né? Um encosto, uma alma penada, como as pessoas conhecem popularmente. Então, quais seriam os 7 sinais de que as pessoas estão passando, né, que possam estar passando, né, por uma obsessão? Um dos sinais mais clássicos é o cansaço. O primeiro sinal é o cansaço. A pessoa, por que o cansaço? Porque ela está sendo vampirizada por uma outra energia. Essa energia, ela precisa da energia da outra pessoa. Tanto é que os fenômenos paranormais só ocorrem quando você está com problemas, com depressão, com pânico. Sim, tem baixa vibração, né? Baixa vibração e estoura essa energia para fora. Então, esses espíritos querem que você esteja com uma baixa vibração para eles conseguirem sugar o máximo de energia de você. Então, imagine que existe uma legião lutando para que você fique com uma baixa vibração para eles poderem usar. Entende? Então, é como fosse essa legião, que antigamente nos escritos eram chamados de arcontes, eles são contra o desenvolvimento da alma humana. Né? Mas quando você desvenda a literatura antiga, você percebe que isso seria o teste da alma, praticamente. Uma coisa se liga com a outra, né? Então, essas energias você tem que saber que elas vão te vampirizar. E um dos sinais que é o cansaço. A pessoa, não é aquele cansaço depois de você trabalhar, aquele cansaço normal que todo mundo tem, né? É aquele cansaço sem explicação. Aquele cansaço que quanto mais você dorme, mais tem vontade de dormir, que você não faz nada e está cansado o dia inteiro, não tem disposição. Isso, depois de muito tempo, acaba indo até para o físico, né? A pessoa começa a ter problemas. Sim, acaba manifestando, né, através de uma doença, vamos dizer assim, psicossomática e espiritual, né? Exatamente. Aquilo começa a somar tanto no corpo etérico, que é o segundo corpo, e para chegar no corpo físico é detalhe. E como você bem falou, a pessoa tem que estar com a vibração baixa. Então, o que vem antes? A obsessão ou a depressão? Tanto faz. Se você chegar a um ponto de depressão, você vai ser um caminho aberto para energias densas da mesma vibração que você colarem a você. E ao contrário também. E uma pergunta, na verdade, muito se fala também em corpo aberto. Teria correlação com essa baixa vibração? O que seria? O pessoal sempre fala assim, né, eu sou como uma esponja. Isso. Por onde a pessoa passa, ou que se alguém tiver uma energia negativa, pega. Isso até dentro da psicanálise a gente analisa, né, não precisa nem entrar na parte espiritual, que se você tiver os mesmos sentimentos por alguém, você acaba guardando para você, né? Tanto que dentro do mentalismo tem uma técnica que a gente faz para conseguir sentir um pouco melhor as coisas que a outra pessoa está sentindo. Você começa a imitá-la e sentir o que ela sente, buscar as mesmas emoções para colocar uma sintonia entre vocês dois, e você fazer uma apresentação de mentalismo. Então, quando o corpo fechado e o corpo aberto, vai nesse princípio. O corpo aberto, você está aberto a receber as energias ou as percepções que você tem de outra pessoa. Por isso que o terapeuta, quando ele trabalha, ele tem compaixão pelo próximo, com certeza. Por isso que ele ajuda, ele é terapeuta. Mas ele não pode ter dó do próximo. Sim. Pode ficar com pena, né? Isso jamais. Tanto que ele tem que ter a consciência que vai ajudar aquela pessoa, ele sabendo que ele vai ajudar, ele não precisa ficar com esse sentimento. E esse sentimento que acaba trazendo malefícios para a pessoa. Então, o corpo aberto é você estar recebendo isso. E agora, se formos entrar na parte de anatomia sutil, falando sobre chakras e tal, cada chakra tem uma vibração diferente, correspondente a um tipo de sentimento.
aí você entende que as energias se conectam aos seus chakras, conforme a relação que você tiver com o próximo, né? Por isso que tem algumas vezes essa energia pode ficar presa aqui no chakra do coração ou no plexo solar, conforme se você está sentindo insegurança, está sentindo que não está sendo amado, né? Então isso se relaciona com os chakras. E para você ter o corpo fechado, como é que faz? O pessoal acha, tem que fazer uma mandinga. Não, absolutamente não. Tudo isso que nós falamos é relacionado a mental. Mesmo que você não seja espiritualista, não acredite que existe uma energia extra, a nossa mente emite uma energia. Sim. Os nossos pensamentos se relacionam ao nosso corpo. Então, de qualquer forma, isso é válido. O que você faz para ter um corpo fechado? Dentro da anatomia sutil, ter todos os chakras bem carregados, equilibrados e fechados. Ou seja, o chakra vai estar tão bem energizado, ou seja, aquele problema que é correspondente àquele chakra, o chakra vai estar tão energizado que, em vez de ser um problema, vai ser uma virtude. Então você tem o corpo fechado, né? E a outra questão, dentro da parte mental, é você se blindar contra as coisas externas que você vê. Sim. Você se blinda. Como é que é se blindar? Viver com compaixão, mas sem trazer isso para a sua vida. Nem sempre é fácil. É um processo difícil, né? Eu acho que para todo mundo, né? Para nós aí, seres humanos que temos nossas virtudes e principalmente falhas. E qual que seriam então, né, as outras aí, né, dos 7 sinais de obsessão? Bom, o segundo sinal é a insônia, né? Muitas pessoas passam por isso. Mas é bom deixar bem claro, antes de mais nada, que nem aqui são sinais que você possa ser... porque às vezes a pessoa, porque tem o cansaço, vai achar... exato. Não, por favor, tá? Insônia, tanto que muitas pessoas têm insônia, mas não relacionado à obsessão, relacionado a outras coisas. Sim. Né? E tem pessoas que não é insônia, mas é um modo de viver. Tem pessoas que preferem ler à noite, pessoas preferem ver um filminho à noite, né? Uhum. Preferem trabalhar à noite. Eu mesmo trabalho muito à noite, eu escrevo artigos à noite, me dá mais inspiração à noite por causa do silêncio. Então não é que seja insônia, é um modo de trabalhar. Insônia, que a gente diz, é aquela pessoa que não consegue dormir. Não é que ela se planejou, ela quer dormir e não consegue. Sim. Ou passa a noite acordado não por inspiração, mas por medo mesmo. Já estamos quase no terceiro. Posso adiantar já? Porque a insônia, ela vai ter ligação aqui com o terceiro sinal, que é o medo. E até mesmo com o cansaço, né? Porque a pessoa vai ter insônia, automaticamente vai ter um cansaço atrelado. Então você pode ver que todos os 7 sinais se coadunam e criam uma coisa só, né? Porque a insônia, quando a insônia é carregada pelo medo, aí estamos num sinal que é bem grave, né? E principalmente quando é medo, não aquele medo normal que você tem, que pode estar num bairro perigoso, sabe que hoje a violência está muito grande, isso é um medo natural, mas aquele medo excessivo, um exemplo clássico de um medo excessivo que pode ser um sinal de obsessão é o medo do escuro. O medo do escuro. E tem pessoas que passam fases da vida com medo do escuro, daí outra fase da vida sem o medo do escuro, e depois voltam. E é muito estranho, porque o escuro, claro, não se tem por que ter medo do escuro para dormir. É um medo sem explicação. Claro, pode ter alguma relação de traumático e tal. Estamos deixando isso à parte, tá? Mas é um sinal que pode ser um sinal de obsessão. Sim. E o quarto, qual que seria então? Já tivemos o cansaço, né? A insônia, o medo. Qual que seria o quarto? Agora o quarto sinal é a tontura. Isso é clássico. A pessoa fica muito tonta, principalmente em ambientes onde tem energias densas, onde aconteceu alguma coisa ali, ou o ambiente. Tem pessoas que têm um grau maior de sensibilidade para sentir essas energias, né? Uma coisa interessante é observar que quando você chega no ambiente, o chakra que você sente essas energias, ele fica localizado próximo ao umbigo, um dedo abaixo do umbigo, né? Então, é por ali que você sente as energias. Tanto que existem até umas técnicas assim meio triviais que as pessoas usam quando a pessoa recebe muita energia e não sabe como se defender, elas colocam um esparadrapo no umbigo. Sim. Para que essas... Muito usado, principalmente tem várias religiões. Né? Isso é muito comum. Quem é da parte holística aí com certeza já entendeu essa mensagem. Porque é bastante usado, né, Cleiton? Então a tontura é um sinal, e esse é um dos sinais que incomoda muito, né? A pessoa vai no médico e tal, e a tontura acentuada
por causa de receber energias. Só que, claro, daí você tem um diagnóstico de uma doença por causa de tontura. E às vezes não tem, porque não se descobre. Mas, como você tinha até comentado isso comigo, esses sinais que estão aqui, energéticos, eles acabam transformando em físicos mesmo, Sim. reais. Acaba virando uma doença mesmo, né? Porque realmente você tem que imaginar que temos o nosso corpo etérico, o corpo energético, todos os nossos órgãos têm uma vibração correta, Sim. certo? Quando essa vibração ela fica incorreta, ela vai primeiro do corpo etérico para o físico. Então faz o órgão vibrar numa vibração errada. Sim. E aí ele começa a trabalhar errado. E o conserto é fazer vibrar na vibração que deve ser correta. Para não acabar atraindo as doenças, né? A tontura é dos sinais mais ruins que eu considero, porque atrapalha muito a vida das pessoas. Mas sabendo se equilibrar e cuidando aí da saúde, a pessoa consegue se livrar disso aí facilmente. Sim, e partindo aí depois da tontura, temos o quinto. Qual que seria então? O quinto é quando todos esses sinais que nós falamos, cansaço, insônia, medo, tontura, é uma sequência. Vai ser são atrelados, né? Isso, são atrelados. Aí chega um sinal maior, que é a ter ânsia e, eu coloquei até junto aqui no 5, gerar o vômito. Sim. E muitas pessoas até quando estão em estados muito de nervosismo e tal, elas chegam a vomitar. Então está entrelaçado aqui com as energias densas. Então é mais um sinal que você pode estar sendo obsidiado quando você sente vontade de vomitar. Quando você tem um medo interior muito grande e você não sabe explicar. Uma agonia, uma coisa... E você acaba jogando isso para fora com um vômito. Nossa, é bem interessante. E partindo do quinto, agora o sexto, qual seria então? Bom, o sexto sinal é a tristeza em si, né? Sim, você vai ver... estágio avançado, né? É interessante, que a tristeza vai ter uma... O sexto é a tristeza, e nós vamos falar do sétimo, que é o contrário, tá? Um dos sinais é a tristeza, né? Porque depende muito também do tipo de energia que está obsediando aquela pessoa. Existem vários tipos, graus de energia, né? No mundo espiritual, se a gente for entrar, existem essas energias, elas se dividem em tipos de obsessão. É bem interessante. Então a tristeza é uma coisa, não precisa nem falar, né? Porque tristeza é a pior coisa que pode ter e que leva à depressão, né? A tristeza eu coloquei aqui, mas é que é o primeiro sinal, mas que depois ela pode virar uma depressão, né? Estamos falando isso da parte espiritual, ok, pessoal? Sim. Vou deixar bem claro aqui. Então, a tristeza. Só que nem sempre é assim, né, Cleito? Quando chegar no sétimo, você vai entender aqui. O sétimo seria euforia. Olha só, eu coloquei o sétimo porque ele é muito importante. Que daí as pessoas podem chegar a acreditar que só tem obsessão aquela pessoa que está em casa, trancada no quarto, que está com tristeza. E não é assim. Existe obsessão que gera euforia nas pessoas. Uma euforia, sabe? Você percebe hoje que muitas pessoas... não é como antigamente. É difícil ter pessoas caseiras hoje, né? Claro, tudo bem, mas não naquele sentido de sair para se divertir. Eu estou falando no sentido das pessoas, algumas pessoas não suportarem olhar um para a cara do outro dentro de casa. Elas têm que sair. Às vezes você pensa, a pessoa vive saindo, mas porque não consegue. O lar é um ambiente sagrado, né? E quando você não consegue ter uma harmonia no lar, as pessoas começam a sair, mas é porque algo não está agradando. É diferente você ter uma harmonia no lar e querer sair para aumentar, expandir essa harmonia para outros ambientes. É diferente, tá? Então, a pessoa não é só a pessoa triste, a pessoa que fica no canto. Pessoas eufóricas podem ser obsediadas, né? Aquela pessoa que, de repente, é uma obsessão, a gente até chama que tem espíritos ligados à sexualidade, espíritos sexuais, que são espíritos que obsidiam algumas pessoas, que fazem elas terem uma euforia muito grande e uma vontade de sair todo momento, sabe? De beber, de usar drogas, de promiscuidade, sabe? Mas esse processo ele acontece de modo espontâneo ou ele vai se motivando assim? É gradativo, né? É gradativo. Aí nós entramos num ponto importante, né, Cleiton? Quando que essa energia entrou nesta pessoa? Sim. Porque aí tem o fato, depende dos lugares que você frequentou, depende o ambiente, né, que você nasceu, que você viveu,
depende a energia das pessoas que estão à sua volta. Então a família é muito responsável por isso também, né? E também depois você pode obter essa energia por estar em lugares, né? Que essas energias passam por contato também. Se você for uma esponja, né, você está em lugares cheios de energias negativas, você pode trazer isso para você se você não souber se blindar, né? Podemos falar da parte mental. Se você tem uma mente que não está bem equilibrada ao ponto de entender e diferenciar, você pode ir em um lugar e ficar chocado com aquele lugar e trazer isso para casa. Sim. E ficar pensando naquilo. É um tipo de obsessão também, é uma obsessão mental, você entende? E se você for agora mais para o lado bem da espiritualidade e tal, você pode ser que pessoas, através do uso de técnicas de magia, enviem endereçado essas energias densas para você, né? Porque essas energias carregam informação, né? Nikola Tesla estava trabalhando nisso, sabe? E você sabe que abafaram tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele estava trabalhando num tipo de energia que a energia carregava informação. Né? E como que você programa? O prana carrega a informação. Por isso que quando você vai fazer uma terapia em alguém, fazer uma imposição de mãos, sempre ela vem atrelada a uma palavra. É uma intenção. Lembra? Jesus, quando curava, colocava a mão em cima das pessoas e dizia que já estavam curadas. Porque essa palavra faz com que vibre o amor dentro de você. Agora nós chegamos lá no começo, como eu fiz a explicação, que essas entidades querem vampirizar toda a sua energia densa. Sim. E qual é o contrário disso? Energia de amor. Sim. É ou não é? Sim, o medo é o amor, né? É o medo é amor. Sim. Então, como que você vibra energia de amor? Tem pessoas que têm já dentro do seu coração. Tem amor para dar e vender. Vibrou no amor, né? Eu cheguei perto de você, vibrei no amor, você vai começar a vibrar no amor, porque você está próximo. Entendeu? E quando você não vibra no amor, você tem que falar algo que te lembre do amor. Você tem que buscar isso, resgatar. E aí que vem as orações. E a figura de Jesus Cristo, né? Principalmente, sim, quando você fala Jesus Cristo, quem você lembra? Sim. Você lembra de amor. É um exemplo de amor, né? Como diz na Bíblia, alguém sem pecado. Sim. Então, um exemplo absurdo de amor. Daí, quando você coloca essa egrégora de Jesus dentro de você, você acaba vibrando de amor por causa do nome dele, que representa o amor. Entende? Então, você está fazendo o contrário do que aquelas entidades buscam, que não é essa energia de vibração alta, elas querem vibração densa. Sim. Então, fazendo isso, você faz com que as pessoas sejam libertas. E é simplesmente isso aí que está o segredo da oração, de tudo que você faz, de imposição de mãos, a tua vontade vibrando em amor faz com que tudo aconteça, que saia essas energias negativas e a pessoa fique limpa. Sim. E uma das ferramentas também que eu tive, né, a honra de presenciar é através da apometria, né, que teve curso esse final de semana, né, onde eu participei também, né, onde se ministrou. E vocês falassem um pouco então sobre essa questão dos desdobramentos dos 7 corpos, né, como um processo ali para, né, fazer o processo de desobsessão. Isso. Esse final de semana nós tivemos a honra aí, para quem não sabe, o Cleiton participou do nosso curso de apometria, foi um curso muito legal, né? O Cleiton viu os resultados lá, viu como é que funciona a técnica, né? E aprendeu, né? Porque era um curso para o Cleiton aprender. Essa técnica da apometria é fantástica, né? Sim. Você faz o desdobramento dos 7 corpos, né? E quando você faz esse desdobramento, cada corpo está ligado a uma parte da tua consciência e cada corpo está vibrando um tipo de dimensão. Sim. O corpo etérico, que é o corpo que recebe as energias, é o corpo da tua aura, é o corpo dos teus chakras. Quando você faz o desdobramento através de comando e pulsos energéticos, você faz esses corpos como se eles se distanciarem do outro. Ou seja, você tem mais livre acesso a trabalhar nesses corpos diretamente. O corpo astral, né, que é o nosso corpo que a gente faz as viagens astrais, muitas pessoas quando dormem visitam lugares, às vezes é sonho, às vezes não é, né? Existe uma diferenciação. E você tem acesso livre a esses corpos, além, é claro, de ter uma ajuda energética espiritual de vibração de amor, né? E com técnicas onde facilitam o seu desdobramento e assim
conseguimos ter acesso melhor aos seus corpos, ou seja, às suas dimensões e consciências que estão separados em corpos diferentes, e que tratamos a pessoa, né? Não, é um resultado muito positivo. Eu tive a honra, né, de presenciar, bem bacana a experiência, né? Isso. E a desobsessão, né? Que é o principal, né? Que é o principal, né? Porque você andar por aí carregando um defunto, ninguém merece, né? Com certeza. Com certeza. Né? Chegando no final do nosso programa, então não sei se quer deixar as considerações finais e também gostaria que deixasse, né, os meios de contato, né, para cursos, para atendimentos terapêuticos. Nós atuamos com a apometria, como a gente já falou, com a hipnose, com a parapsicologia, com reiki, cromoterapia, xamanismo, florais e várias outras regressão de vidas passadas. Sim. E outras técnicas. Se você se interessa por essas técnicas, gostou do que ouviu hoje, aí pode entrar em contato aí, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Muito obrigado, Cleito. Obrigado aí, Fábio e o pessoal da rádio. Desejo muita paz e luz a todos e até mais. Não, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa Despertar. Então, né, agradeço de coração sua audiência todas as quintas-feiras aqui na sua difusora. Um abraço fraterno de muita paz e muita luz e até a próxima semana.